Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Conta pra mim, hoje nós vamos continuar falando sobre... A gente continua falando sobre transtornos dissociativos, né? Nós já falamos, fizemos aqui a introdução, o que é o transtorno dissociativo, vimos quais são, dentre eles, já falamos sobre o transtorno dissociativo de identidade, cujo transtorno também aparece a amnésia ali, mas hoje especificamente a amnésia dissociativa. Se não der, deu para 11 horas ali, se a gente não tiver terminado, a gente continua outro dia, tá bom? Muito bem, tá certo. Então vamos lá, eu queria que já que você continuasse aí, já fizesse aí uma introdução ao nosso assunto, que é uma continuação da semana passada, né? Só que hoje dentro de um outro, vamos ir para uma outra vertente desse leque, vamos dizer assim, né? Tá aparecendo então vamos lá, olha aí, apareceu aí, então. Ela tava então vamos lá, doutor Egnaldo. Vamos lá. A amnésia dissociativa, pastor, ela é diferente daquele esquecimento que a pessoa tem, né? E acontece muitas vezes, a gente fala, a pessoa teve amnésia, existem vários contextos que podem trazer a amnésia, principalmente a questão pós-traumática. E tem a dissociativa, que ela é caracterizada pela perda da capacidade que a pessoa tem de recordar informações, principalmente aquelas autobiográficas, né? Ou seja, ela é caracterizada por essa capacidade e da pessoa lembrar às vezes de si mesma, e ela tem algumas vertentes, ou seja, tem algumas classificações que a gente vai observando no CID-10 ou no DSM-5. Entre elas, a amnésia ela pode ser localizada, que é um evento ou período de tempo, né? Ela, por exemplo, a pessoa apaga, ela não consegue mais lembrar de um período de tempo, de um evento que aconteceu, geralmente um estresse muito grande, um abuso que a pessoa tenha vivenciado, e às vezes ela consegue, assim, já indo lá pro comentário, né? Às vezes ela consegue lembrar de fatos, mas não todo. Tem a amnésia seletiva, né? Que ela lembra um aspecto específico de um evento, aquele evento específico ela não consegue lembrar. Tem a generalizada, né? Que é a identidade, a história, ela perde a história de vida, a sua identidade dentro desse transtorno da amnésia dissociativa. E também uma das advertências que tem para a gente poder sempre estar atento, ela é incompatível com o esquecimento normal, né? Às vezes a gente acontece de passar por um esquecimento, mas aquilo está bem gravado, está internalizado, você cognitivamente está bem estabelecido. Em um dado momento, naquele momento você esqueceu, igual a gente fala aqui de vez em quando acontece, a gente tenta de lembrar alguns nomes, né? E se ele está bem gravado na nossa mente, a gente vai conseguir lembrar depois, né? Mas isso não é compatível então com a dissociativa, né? Então, com isso ela pode envolver viagens, né? A pessoa se perde no tempo, então pode acontecer a pessoa se perder no tempo, né? Uma lacuna de memória que acontece com ela. Então a maioria daqueles transtornos, segundo a gente vai observando, dissociativos, inicialmente não tem consciência de suas amnésias, a pessoa não percebe, ela começa uma história. Enquanto eu estava pesquisando, eu lembrava de alguns eventos, algumas pessoas que são os telenovelistas, né? Então, às vezes, passa filmes ou novelas em que a pessoa, em um dado momento, ela perdeu a sua história, ela fazia algo e vai aparecer em um outro contexto, ela trabalhando e não consegue lembrar nada da história dela. Depois de muito tempo, o pessoal tentando e vai buscando tratamento, aí ou não, e aí aquela pessoa, num dado momento, ela se lembra de quem ela era antes. Então a gente vê assim, aquela dissociação, é uma amnésia que ela sofreu e aí a gente trabalha com isso, né? Que ela perdeu a história da vida, ela pode ser uma generalizada, que ela perde a identidade de quem ela é,
a sua história de vida e aparece num momento, num outro local, com um nome diferente, ela não consegue lembrar o nome dela, com a profissão diferente, às vezes muda até a história do que ela fazia, devido, muitas vezes, o estresse que acontece, né? Então, é importante a gente pensar nisso daí. Essa amnésia dissociativa seria uma variação da famosa amnésia que as pessoas normalmente desenvolvem por conta de algum trauma, no sentido de trauma que eu falo, no sentido de trauma físico mesmo, trauma, uma pancada que a pessoa... Normalmente a gente ouve muito falar de amnésia, as pessoas que bateram a cabeça, né? Que por algum acaso tiveram de repente um traumatismo craniano, tiveram né, alguma contusão grave cerebral e tal, e às vezes acontece de ter uma amnésia. É a mesma coisa? Essa é a mesma amnésia ou não? Não necessariamente. Ela pode também acontecer com a pessoa que passou para um trauma. Só que você vai falar da amnésia dissociativa quando ela não tem essas questões de traumas, ou traumas físicos, né? Um traumatismo. A pessoa, quando ela tem essa amnésia dissociativa baseada, ela esquece quem ela é por causa de um acidente, você tem a explicação que ela está sofrendo isso, ela teve um esquecimento porque ela teve uma lesão, ou então uma questão que é medicamentosa. Então a gente sabe disso, por exemplo, pessoas que passam por estresse ou por dificuldades de uma questão pós-traumática, e aí ela tem a amnésia. Essa amnésia é considerada com amnésia com um evento pós-traumático. A dissociativa, a pessoa ela tem um estresse, ela não está compatível com esse tipo de perda de memória, ou a natural, que às vezes a pessoa perde um pouco, né? Esquece de alguma coisa, mas ela está mais focada na questão da pessoa que vivenciando um estresse, ela esquece aquele determinado evento estressor. Por exemplo, pode acontecer da pessoa que sofreu um abuso, sofreu um estupro e aquele pessoas que vivenciam traumas por sequestro, seja o que for, e aquele evento ela não consegue se lembrar daquele evento. Aquilo parece que apaga ali, né? Fazendo pesquisa, um dos autores ele cita até um exemplo de uma pessoa que sofreu um abuso no elevador, e ela não lembra disso, ela não consegue se lembrar, porém ela não usa mais o elevador, ela não sabe por que ela não usa o elevador, né? Mas foi devido a um evento traumático que ela sofreu ali, e ela não sabe, né, por que está acontecendo. Então tem pessoas que aquele momento ela apagou, né, seletivo, aquele momento que aconteceu, mas a reação acontece. Pode acontecer da pessoa que tem a amnésia dissociativa voltar a lembrar, por isso que tem o tratamento, a psicoterapia, pode acontecer dela voltar em curto, médio ou longo prazo? Pode. A questão toda, o perigo que a gente vai trabalhando é o que levou essa pessoa, por isso o tratamento psicoterápico, por isso o acompanhamento, porque o que levou essa pessoa a ter essa amnésia? E quando ela começa a ter as lembranças, pode vir uma enxurrada de lembranças ruins, angustiantes, que ela não consiga dar conta. E aí é onde tem os riscos, muitas vezes, da pessoa tentar o autoextermínio. Muito bem. E aí aquela velha pergunta, doutor Ignaldo, tem idade para isso? Olha, isso pode... O que a gente... Desculpa, rapidinho. O que a gente normalmente vê, né? Assim, eu particularmente já conheci algum caso parecido dentro daquilo que o senhor está falando aí, é que alguém sofreu um abuso quando criança, né? E aí, quando adulto, não lembra dessa situação, né? Não lembra que isso aconteceu com ela, né? Porém, tem outras pessoas que souberam e tal, né? E na época, e enfim, e chegam com ela e falam, ó, teve essa situação, e a pessoa não consegue lembrar e fica, assim, na dúvida, e enfim. Agora, a pergunta, além disso, eu queria que o senhor deixasse claro pra gente isso daí, se esse trauma é só lá no passado, ou se pode ser um trauma recente, ou seja, a pessoa depois de adulta, ela pode sofrer esse trauma também, e se que acontece, claro, com criança. A criança sofreu o trauma e esqueceu ali, e ela ainda quando criança está passando por essa situação da amnésia dissociativa.
Então, quando a gente vai, né, percebendo, fazendo os estudos, buscando pesquisas, a gente vê que pode acontecer com criança, porém é muito mais difícil conseguir diagnosticar, né? Por causa até mesmo da criança conseguir entender a fala, né? A pergunta. Então tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, multiprofissional, para que possam observar durante a história dessa criança o que aconteceu dela ter esse esquecimento, dela ter essa amnésia. Então pode acontecer, quase a gente não vê estudo sobre isso. Geralmente mais na idade da adolescência, adultos, né, que a gente vai observando que é um trauma que a pessoa sofre, o estresse, e aí tem que se observar as causas do que trouxe essa amnésia. E geralmente o principal sintoma da amnésia dissociativa é a perda da memória, que é inconsistente com o esquecimento normal, como nós falamos. Ela pode ser relativa a um período de tempo discreto, no caso, certos tipos de experiências, ou extensos, que é o período da infância. Então, períodos de infância, extensos períodos de infância. Então, aquela criança que sofreu abuso na infância, tudo, ela pode ter reações, ela pode ter algo ali guardado, mas ela não consegue trazer à memória o que não foi gravado, aquilo foi apagado. Então, eventos estressores que a pessoa não consegue dar conta. Aquele sofrimento vai além do que ela pode ali estar suportando, né? E a mente, muitas vezes, ela desarma o gatilho ali, né? Então, aquela informação, ela é perdida, né? Não está ali presente, ela não consegue descrever na história dela. Muito bem. E assim, doutor Aguinaldo, e quais, talvez essa é a pergunta que algumas pessoas devem estar pensando, né? E falando nisso, falando em perguntas, antes de eu fazer a pergunta para o senhor, a gente nem deixou claro aqui, até por causa da nossa correria e do atraso, mas se você quiser participar também aqui desse bate-papo, você pode mandar aqui através do 11 930 03 03 16. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí a tua perguntinha, tá bom? E a gente, claro, como sempre fala aqui, não vai estar identificando ninguém, ok? Então você fique tranquilo, pode fazer tua pergunta sem constrangimentos, tranquilo, que a gente não vai estar identificando ninguém, tá ok? A gente apenas faz a pergunta, o doutor Aguinaldo responde. Então, 11 930 03 03 16, ou então se você estiver ouvindo a gente através do nosso aplicativo, lá no aplicativo, quando você abre, tem o ícone do WhatsApp. É só você clicar nele que aí já cai aqui dentro, você já pode mandar a tua perguntinha. Mas a pergunta, doutor Aguinaldo, que eu queria fazer é o seguinte, que algumas pessoas podem estar aí pensando no seguinte: que tipo de trauma pode gerar isso daí? O senhor falou, né, que dá abuso e tal. Que tipo de abuso, que tipo de trauma pode gerar uma amnésia dissociativa? Então, vai partir, né, do princípio em que a pessoa está vivenciando. Eu gosto de ter aqui, por exemplo, eu citei no artigo que eu li a questão da mulher que foi estuprada no elevador. Ela vivenciou aquilo ali. A amnésia, ela pode também ter várias outras experiências traumáticas, né? Estressantes. Imagine aquela pessoa que tem um sentimento de culpa, dificuldade de lidar com relacionamentos, e aquilo vem causando um sofrimento muito grande para ela, né? Igual nós falamos muitas vezes, queremos desligar, queremos sair, e aquilo não queremos mais saber de algumas coisas. Então, essas perturbações, esses sentimentos de culpas, né, esses impulsos que vêm, dificuldades às vezes interpessoais, né, que a pessoa não consegue, aquilo está martelando, vamos dizer essa palavra, né? Em outra palavra, a gente falaria reverberando na nossa mente, né? A palavra técnica. Então, aquilo está martelando na cabeça da pessoa ali, o coração está angustiado, e ela não consegue trazer uma resposta. E aí vamos lá para uma questão bíblica. Lembra aquela palavra que diz: um abismo chama outro abismo? E cada vez que ela tenta resolver, a coisa piora, e ela não está dando conta, ela não está conseguindo se dar conta, ela pode sofrer uma situação dessa. Geralmente, quando vem as pesquisas, quando vai se buscar diagnósticos, algumas coisas, o estresse o estresse excessivo, um trauma emocional muito grande, pode estar por trás do que desencadeou. Lembrando que
vai se descartando para saber que tipo de amnésia é essa, né? Foi uma amnésia causada por um problema de um traumatismo, um acidente, foi uma amnésia causada por medicamentos, uma intoxicação. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado, vai sendo investigado, e o que se observa é que aquela pessoa perde, né? E sempre é a mesma pergunta: o que te levou a vivenciar isso? E a pessoa não sabe responder. Muitos delas, pastor, ainda vamos observar nos estudos que tem umas que não tem, ela tem a amnésia da amnésia. É estranho, né? Ou seja, ela esqueceu a sua história de vida, a gente está vendo isso pela referência daquele que está do lado, do familiar, mas ela mesma não se dá conta que diz que esqueceu aquilo ali, que para ela não existiu, né? Então aí a gente fala que é a amnésia da amnésia, para ela tá tudo normal. Agora, quando começa a vir os flashbacks que vão acontecendo dos eventos, essa angústia pode surgir. Então tem pessoas, como nós falamos até da identidade, né, dissociativa, da dissociação que tem pessoas que faziam, e foi comentado, ele fazia uma coisa, ele tinha trabalhando numa empresa, tendo que dar conta de muita coisa, daqui a pouco ele é um grande empresário, aí some e vai parar lá no campo, agora com outra identidade, com um nome. Ele não está sendo ele sofreu, não é algo falso, ele não consegue se lembrar, e quando dá conta, é aí que vem o sofrimento também. Quando se acontece de voltar à sua memória, ele vai falar: o que eu estou fazendo aqui? E aí começa a lembrar, e essas angústias podem vir. Até o pastor perguntou semana passada sobre a questão de... Foi Nabucodonosor? Foi, né? Sim, que teve um apagão, né? Então, contando assim na história, claro que a gente sabe tudo, é uma questão bíblica, do contexto religioso, mas é justamente assim, se for colocar especificamente de memória, encaixaria nessa memória dissociativa, né? Amnésia dissociativa. Muito bem, até porque ele virou ficou como segundo bicho, a Bíblia, né? ficou um bicho, né? Então, e depois ele voltou ao normal, né? Foi uma profecia sobre a vida dele e tal, mas o que aconteceu foi mais ou menos isso, né? Ele teve esse apagão e depois voltou ao normal. Eu imagino quando ele voltou, como é que ele não deve ter se... Imagina, o cara era um rei e de repente um rei, né, com suas pompas e honras e tal, e de repente, quando ele acordava, falava: que é isso aqui? Então, quando a gente falou, pastor, só lembrando aqui, né, que a gente citou alguns tipos de amnésia, né? A localizada, a seletiva e a generalizada, né? Então, ainda tem outras, tem a amnésia a sistematizada e a contínua. Então, cada uma vai sendo a parte. Então, nós vimos ali que a localizada, vou só trazendo de volta aqui, e aí a gente vai na discussão, né? A localizada, ela envolve a incapacidade de recordar um evento ou eventos específicos num período de tempo, né? Fica aquelas lacunas, e aí também está relacionado a traumas, a estresses, né? Pacientes que esquecem meses ou anos, né, em que sofreram abuso, principalmente quando criança. Então nós vamos ver isso aí, combate intenso, né? A amnésia, ela não pode. Aí o que vai mostrando que vai sendo considerada, que é a sua pergunta anterior. A amnésia não pode se manifestar por horas, dias ou mais 2 períodos. Deixa eu ver aqui. Ela não pode se manifestar por horas, dias ou mais depois do período traumático. Com frequência, o período de tempo esquecido, que pode variar de minutos a décadas, é claramente demarcado. Então, esse daí experimenta perdas de memória, outros episódios também. A seletiva envolve o esquecimento somente de uma parte dos eventos durante certo período de tempo. Então, naquele período traumático, ela esquece, né? Ela não consegue lembrar daquilo que aconteceu, o seu trauma. Então, ela tanto a localizada quanto a seletiva. Aí vem a generalizada. A generalizada, ela esquece da sua identidade, sua história de vida, né? Quem são, onde eles foram, com quem falaram, o que fizeram. Então, essa história não faz sentido quando a pessoa traz a memória. Então, ela troca, né, outras habilidades, daquilo que ela fazia, ela passa a fazer outras habilidades, trabalhar com outras coisas. Então, ela perde aquelas informações que ela tinha e
do mundo que ela vivia. Então, a amnésia dissociativa generalizada, ela é rara de acontecer, mas é comum entre veteranos de guerra. Então, quando a gente vê ali pessoas, a gente fala trauma de guerra e tudo, os veteranos, quando a gente encontra alguém que ele perde algumas coisas, né? E pessoas que também foram abusadas sexualmente e experimentaram o estresse, né? Ou conflito extremo. Então, o início dessa amnésia generalizada, ela é súbita, o início súbito. E aí tem a sistematizada, que os pacientes esquecem informações em que uma categoria específica, como todas as informações sobre uma determinada pessoa ou sobre uma família, ela perde aquela característica ali. E tem a contínua, que os pacientes se esquecem de cada novo evento à medida que ele ocorre. Essa contínua, ele aprende, ele vai ali e ele não consegue guardar essa memória, ele esquece daquele evento. Então, muitos deles acabam, como eu falei antes, não percebe que tem essas lacunas, esse esquecimento. E aí a pessoa vem o outro e conta, e aí ele vai entrar nos conflitos que ele tem, porque para ele não está ali aquela memória retida, guardada. Muito bem. Então, começou a chegar aqui algumas perguntinhas, doutor Aguinaldo, e a primeira dela é a seguinte. A pessoa está dizendo aqui o seguinte. Doutor Aguinaldo, será que o esquecimento que tenho é normal ou é amnésia? Ou será por causa da fibromialgia? Isso acontece e eu esqueço coisa do momento e do passado. Algumas coisas lembro da semana passada, esqueço como se nunca aconteceu. Fico preocupada e às vezes faço alguma coisa e esqueço e penso que não fiz. Essa é a participação da ouvinte aqui, doutor Aguinaldo. Não sei se deu para você entender aí. Agradecemos a participação da ouvinte, né? Uma coisa interessante que ela já falou, ela consegue lembrar depois. Às vezes passa uma semana, mas lembra, né? E ela também já traz uma outra questão que é importante estar investigando e trabalhar isso daí, tá? Porque assim, ela tem a fibromialgia, correto? Isso. Então, e aí a gente entende ali um sofrimento, uma dor intensa que acontece, né, no momento da crise, nos momentos das dores, e que realmente acontece relacionado a isso que foi a pergunta que o pastor fez. Está relacionado, né, esse esquecimento, aquele momento de angústia, de dor, de sofrimento que ela está vivenciando. Ela não é dissociativa aparentemente, tá? Por isso que eu estou dizendo assim, sempre é bom estar buscando atendimento, buscando acompanhamento, para poder saber trabalhar com isso, porque ela não esquece do evento estressor, né? Ela está ali, ela sabe qual é o motivo, mas ela esquece de alguns eventos na história, do que ela falou, do que ela viu, mas está ali. Aquilo que está consciente, ela traz a memória de volta. Então, muito provavelmente, essa vai ser colocado uma amnésia dentro de uma normalidade devido ao sofrimento que ela tem, da dor, da fibromialgia, do evento que ela está sofrendo. Mas, continuo falando, é bom procurar ajuda, bom procurar para poder tirar essa angústia por causa do que fica do esquecimento, né? A gente esquece e depois quando lembra fica aqui, poxa, eu podia ter, o que está acontecendo comigo? Então é bom estar se acompanhando. Ela falou uma coisa aqui, doutor Aguinaldo, que eu queria também acrescentar uma outra pergunta. Como ela falou, ela sofre de fibromialgia, né? A fibromialgia, a gente sabe que são dores nas articulações, os nervos, sei lá, é um trem que só quem tem sabe, aliás, nem quem tem sabe explicar o que é, né? Sei que dói muito e, enfim. E aí a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, a pessoa que, por exemplo, que tem algum tipo de enfermidade, dor, né, uma enfermidade, como é que a gente pode chamar, uma comorbidade, vamos dizer assim, né, que passa a ter dor e tal, ela pode também desenvolver esse tipo de amnésia? É um estresse, né, que ela vai vivenciando e pode acontecer. Né? O que acontece? O motivo ali, sendo pesquisado, começou de um estresse, de uma dor, de um sofrimento que ela estava vivenciando. Então, pode ela, mais tarde, tentando se livrar, que repare bem,
o que é o organismo da gente. Essa amnésia é um esquecimento de um evento estressor traumático, né? E aí o desejo de sair daquela angústia, daquele momento, o organismo está funcionando para poder tentar resolver. E ela acaba esquecendo algumas coisas. Então nós vamos ver pacientes que ficaram confusos. Nós temos um relato que diz assim, olha, a maioria dos pacientes é parcial ou completamente alheio de que eles têm lacunas na memória. Então, após avaliações, após a orientação, buscar essa ajuda, tem aqueles flashbacks por causa do transtorno, né, pós-traumático, né, do estresse pós-traumático. Alguns vão ficando por causa disso, que tenta sair desse problema, dessa angústia. Então, sintomas depressivos, neurológicos surgem também, né, nesse comportamento. E o problema maior é que isso acontece quando a pessoa está voltando, né, a lembrança, a memória, e aí vê aquela angústia, depressão, tentar fugir daquela situação. Imagine a pessoa e aí que a gente entra para poder ajudar, né? Não só a literatura, mas entender o que a pessoa está vivenciando ali após um estresse, o que desencadeou aquele estresse, né? Ou antes do estresse, o que desencadeou aquela amnésia. Ele desassociou, né? Ele teve amnésia dissociativa ou teve o transtorno dissociativo de identidade, apagou tudo. E agora começa a voltar a lembrança, a memória que estava ali, que está ali, ela começa a voltar num determinado tempo após acompanhamento, e se ela volta de repente como um flash rápido, né? Ele vai lembrar do que aconteceu e vai viver aquela angústia novamente. Esses são os maiores riscos. Então, assim, o esquecer, tem pessoas que você vai encontrar que viveu um momento de esquecimento e você fala com ela e ela não tem assim, sentimento nenhum em relação àquilo, porque aquilo está apagado para ela. Lembra que eu falei a amnésia da amnésia, né? Ela não lembra, para ela não existiu. Então, mas você estava. E aí alguém está do lado, e é o cuidado que a gente também precisa ter, né? Porque a gente que está de fora, a pessoa que está do lado, o familiar, ele começa a viver uma angústia de, primeiro, achar que aquela pessoa ela está brincando. Olha só quem está do lado que vivencia. Ele começa a viver aquele momento de achar que aquela pessoa está mentindo. Não, ela está inventando isso aí. E acontece da pessoa que está do lado começa a trazer informações que para aquele momento não são pertinentes para aquela pessoa que está vivendo a amnésia. E aí naquela insistência, para ele vai ficar às vezes frustrado porque não vai fazer sentido, ou se voltar à memória, voltar no que foi o estresse, no que foi o trauma emocional ali, o problema fica maior, porque aquela pessoa que está voltando à memória tem que dar conta daquilo que foi desligado, apagado da história dela. Olha quantas circunstâncias que a gente precisa ver, né? Precisa estar atento. Não é ficar com medo de estar próximo, mas é acompanhar, levar o acompanhamento profissional, explicar a história do que foi, deixar a pessoa, como eu falei assim, segura, porque em um dado momento a gente vai observando a pessoa que vai tendo essa questão da amnésia dissociativa, vai trabalhando isso, ela começa a ficar num momento confuso. E ela vai relatar muitas vezes assim que aquele registro, igual o HD de um computador que dá vírus e começa a apagar tudinho, né? E ela vai falar para ela que olha, a memória está apagando, não tô, às vezes elas conseguem citar no momento, né? Eu não estou conseguindo lembrar. E aí chega um momento que aquela lembrança apagou, não existe na história dela a priori, né? Porque ali ela não se lembra mais. Então, o que levou isso? Qual foi a questão? Aí é onde vai se fazer todos os exames. E quando vai para todos os exames fazer e não se tem isso aconteceu por causa de um trauma, foi um acidente, ela sofreu um acidente, tem uma pancada na cabeça, uma questão de um coágulo. Então, assim, se tudo isso foi descartado, quando vai se fazer um exame, então entende-se que foi uma amnésia dissociativa. Agora é investigar o que levou a essa amnésia dissociativa. Porque tudo que foi trabalhado com a pessoa ali, ou com alguém que está acompanhando, né? Ele vai falar, sofreu um acidente. Não teve acidente. Foi uma questão cirúrgica, uma questão medicamentosa.
Foi uso de substâncias? Não, não foi nada disso. Aconteceu. Então, ela vivia um trauma, um estresse que ela não deu conta. Então, essa sim, vai mais para a amnésia dissociativa. Percebe que, né, a amnésia ela pode acontecer em vários espaços, em vários contextos, porque quando a gente fala aqui de transtornos, que está sistematizado, né, para a gente ter uma ideia do que está sendo trabalhado e a gente poder ajudar. E aí o profissional poder trabalhar. Mas ela pode estar acontecendo em uma pessoa que, por exemplo, uma mulher que sofre um problema lá no parto, que ela tem um trauma, né? Ela pode também ter a questão do medicamento, a questão do estresse pós-traumático, um acidente que aconteceu, ela estava presente ali, né? Então esse sofreu um acidente, então você tem aonde investigar. Mas pode acontecer a amnésia dissociativa que não tem nada disso presente, que é o mais difícil, pastor. Muito bem, doutor Ignaldo. E aí aquela perguntinha bem básica, né, que muitos que costumam estar ali sempre com o chazinho da vovó do lado e tal, né, aquela receitinha. Existe um Memorexzinho para poder a gente tomar e resolver essa situação? Existe alguma forma de tratamento assim mais rápida, né? mais tranquila, ou só mesmo através do tratamento com os psicólogos ou psiquiatras, se for o caso? Precisa do acompanhamento, pastor, desse caso, porque imagine a pessoa, você encontra uma pessoa que ela saiu, aconteceu alguma coisa, pessoa, às vezes a gente vê esse relato, né? Fulano saiu e aí vai buscar ajuda porque a pessoa saiu de casa, saiu para trabalhar e nunca mais voltou, né? E aí a gente não sabe qual é a história daquela pessoa, né? Ela deixa todo o hábito que ela estava e eu até citei isso de um conhecido, né, onde eu estava, que saiu, foi para a cidade adjacente e ali ele não achava o caminho de volta. Ele pelo menos sabia que tinha que voltar para casa e queria voltar. Agora tem outros que perdem totalmente a sua identidade, deixa os contatos da família, aí é onde é chamado muitas vezes de fuga dissociativa, né? Que é a pessoa, ela está numa angústia, vivendo algo tão grande, um estresse, uma pressão tão grande, um trauma daquilo que está vivenciando, daqui a pouco aquela pessoa desliga, né? Ela começa a perder assim, aquele desejo de estar livre daquilo e o organismo respondeu positivamente, ela não está fingindo, ela vai para um outro lugar, ela começa a sair, perambular, o nome é diferente. E aí a gente vê assim, de vez em quando nas redes sociais, né, aquela foto, pessoa chamada fulano de tal, estava com tal roupa e ali ela saiu de casa e não retornou mais. O que aconteceu? E aí alguém encontra e fala, olha, tem ali, quando é estresse, às vezes traumático, pós-traumático também, ou de acidente, alguma coisa, a gente encontra muitas vezes relatos de pessoas que tiram fotos no hospital, que a pessoa está meses lá, nunca ninguém apareceu, ela não sabe quem é, ela não sabe aonde está, então ela sofreu algum acidente e ali ela perdeu a sua história de vida. É uma amnésia dissociativa que aconteceu por causa de um acidente. Então foi ali e a história vai ser trabalhada ali daquela pessoa porque tem a referência. Agora tem aqueles que realmente vai apagando e aí esse para poder descobrir, para poder trabalhar, vai ser muito mais complexo, né? Porque tudo é difícil. Então vamos dizer muito mais complexo porque a história dele foi apagada. E assim, pode acontecer dele lembrar daqui a alguns dias, daqui a alguns meses ou levar décadas, né? E ele vai viver uma outra história. E quando vem aquela história que ele consegue se lembrar, agora ele tem que dar conta o que ele vai conseguindo lembrar. E o que trouxe ali naquele momento. Então, como o pastor perguntou, tem acompanhamento. A família, quando está vivenciando um momento desse, precisa estar pronta para poder auxiliar. Entender que aquela história, a história de vida daquele, seja o cônjuge, seja o filho, seja um parente ali, muito provavelmente ele vai ter vai olhar a pessoa, vai entender que ela tem algum relacionamento porque foi mostrado ali documentos, fotos que ele estava presente,
mas no sentimento dele aquilo ali não aconteceu nada, porque para ele não faz diferença, aquilo foi apagado, mas está ali e um dia pode voltar, né? Agora, basta esperar, né? Estar atento, acompanhar, mas ele vai seguir a história dele. Muito pouco bem. claro, pastor? Mas o senhor falando aí, doutor Aguinaldo, assim, que eu acho que também que deve ser a preocupação de muita gente, né? Que tem pessoas que começam a se identificar, como a gente viu ainda há pouco uma querida mandando aí um áudio e tal, ela falou, olha, eu tenho aqui um problema de esquecimento e tal, né? Uma vez eu lembro, outra vez não. Se a gente for bem jogar o pé da letra, né? Eu particularmente eu vou ter dificuldade de lembrar aqui o que eu almocei ontem, deixa eu pensar aqui, né? Então... Então tem vezes que, né, que dá esse negócio assim, mas assim, em que momento, né, porque a gente sabe que esquecer é normal, a gente esquece, né, às vezes eu estou conversando aqui e tem coisas que a gente está aqui conversando e tal, e de repente eu quero lembrar de algo que é bem comum e esqueço. Né, esqueço da palavra, do nome, até o nome da pessoa mesmo e tal. Eu acredito que isso é meio que normal, né? Tá dentro de uma normalidade. Mas assim, a que ponto, né, o nosso ouvinte deve se preocupar, vamos dizer assim, em prestar mais atenção, né, nesses momentos que ele está tendo ali, nesses momentos de esquecimento, de lapso que vai ter ali, né, em algum momento do dia, né, períodos do dia, isso está acontecendo todo dia, ou uma vez por semana, ou e tal. Em que momento que ele deve se preocupar, doutor Aguinaldo? Olha, o paciente ele deve, ou a pessoa deve começar a preocupar quando ela não consegue, não está conseguindo recordar informações pessoais importantes. Né? Aí você vai no manual de diagnóstico, você vai observar ali que geralmente, né, são relacionados a trauma ou estresse, que normalmente não seriam perdidas com o esquecimento normal. Então ela começa a não recordar informações pessoais importantes. Né? Esses sintomas eles vão causar sofrimento ou prejudicam o funcionamento social ou ocupacional. Então, quando a pessoa chega e fala, olha, eu estou tendo perda de memória, e aí o que está acontecendo? A gente começa a observar se a pessoa vai ali. Olha, e geralmente a gente vai observar com os meses, né? Quantas vezes está acontecendo isso daí. Tem casos que falam, porque a investigação ela vai durante 12 meses, durante 3 meses, durante semanas. Então, qual o sofrimento, o que está acontecendo ali? Que você esperar uma pessoa buscar ajuda, ela tendo um problema do seu funcionamento social e ocupacional, por exemplo, ela começa a ter esquecimento do trabalho, se perder ali, não dá para esperar nem 3 meses, né? Tem que buscar ajuda, saber o que está acontecendo ali, né? Ela começa a esquecer informações pessoais importantes, quem ela é, ou com quem ela mora, ou aonde mora, olha a confusão acontecendo. Então, e isso daí... tem alguma doença, ele está passando por algum tratamento? Não está sendo explicado nada por isso. Não é preciso, então, começar aquela questão dos exames médicos, né? A gente pede lá para que procure o psiquiatra, procure os médicos para tirar, né, excluir as outras causas, né? Então, geralmente vai procurar ali a questão, ver... mental, né? Aquela questão de ressonância magnética, eletroencefalografia, né? Exame de sangue. Então vai seguir aquele contexto todinho para poder saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Não tem nenhum problema disso, ele está sofrendo de amnésia, então agora vamos trabalhar a questão da memória, né? Então vamos trazer assim, a pessoa está vivendo um momento estressor, o que eu faço? Ao remedinho aí, o que o pastor estava perguntando aí, né? Que é a forma de tratamento. Então se ele está no evento estressor, que tem causado muita angústia, por isso que a empresa geralmente quando começa a perceber, leva ele tem 15 dias de afastamento, depois se não der vai colocar no INSS, né? Para que ele possa sair daquele local e ver se a memória, se vai começar a trabalhar, vai seguir os mesmos trâmites, né? Mas só que ele está vivenciando uma perda de uma questão de amnésia dissociativa causada não por traumas em relação a acidentes ou medicação, tá? Tudo isso foi descartado também. Então ele vai ser afastado para poder trabalhar isso. Tem alguns que recorrem à hipnose, vai buscar os profissionais. A psicoterapia, ela é importante para lidar
com as questões da memória, principalmente quando eles vão trazendo, se ele vai recuperando a memória. Então, o que trouxe aquela angústia, o que trouxe aquele sofrimento. Então, o tratamento ele precisa ser trabalhado isso daí, buscado com tratamento psicoterápico a curto, médio e longo prazo, né? Então, tudo isso tem que ser investigado. Se ela é uma questão muito grave, qual é o ambiente que ele está, o que aconteceu naquele ambiente. Então, a gente vai pedindo para a família, que é aquele que está acompanhando, para ajudar, porque olha como a família é importante. Olha como aquele que está junto ali é importante para auxiliar aquela pessoa a sair do ambiente que ele estava. E muitas vezes acontece, a pessoa se afasta do ambiente estressor e ela começa a recordar, ter os flashes e começa a se recordar. Então, vai ter que ser trabalhado tudo isso daí. E além disso, nessa recuperação dela, o que causou a dor que estava causando ali, né? E às vezes são coisas internas que não conseguiram resolver. Decisões que a pessoa fica... A gente sempre pergunta, né? A questão da culpa. Aquela pessoa que se culpa tanto, né? Que fica se punindo o tempo todo e ela não consegue lidar. Se isso vem de uma enxurrada, ele teve uma amnésia dissociativa por causa de um trauma acontecido assim, e isso vem de uma vez só, é uma enxurrada de emoções. Quem que vai segurar? Né? Ele não vai conseguir muitas vezes dar conta. Por isso acompanhamento. Por isso que é importante para ele não tentar outras coisas piores na vida dele, né? Então é importante isso aí. Muito bem. São 11 horas e 4 minutinhos em Brasília. Doutor Ignaldo, tem mais uma perguntinha aqui. Dessa vez eu acredito que é uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma gravação, deixa eu ver. Deixa eu só tentar atualizar aqui. Agora sim. Oi, doutor Aguinaldo. Eu já estou com a pulga atrás da orelha aqui, o que aconteceu comigo hoje no Manhã com Deus. Meu Deus do céu. Eu vou tomar mais um pouquinho de quarta de ministro, né? Gravar um áudio e estava sem voz, e não foi, e depois foi, e estava sem voz. E foi para o outro programa do pastor Katayama, mas o pastor Jefferson, o pastor Bill, Jesus amado. Ela está dizendo que ela gravou um áudio mais cedo, não sei se eu estava acompanhando, ela falou que ela gravou um áudio mais cedo e achou que tinha enviado, né, para o programa da Márcia, né, ou seja, para o Manhã com Deus. E só depois, tempos depois, que ela foi descobrir que o áudio não tinha ido, né? E aí agora ela está dizendo que já ficou bolada aí, porque ela disse que ela mandou, ela achou que tinha enviado e não enviou, então ela esqueceu de enviar e tal, deu ali mas acho que ali tecnologia, né? Às vezes é um pouco mais de intimidade com a tecnologia, né? Acho que é só mais ou menos isso. Até interessante, pastor Elber, eu acompanhei sim, falar para ela poder tirar essa pulga atrás da orelha, porque muitas vezes a gente acaba de gravar o áudio e acha que mandou, né? No caso dela, ela mandou, só que o áudio é aquela gravação que a gente faz com o microfone desligado, né? E aí, muitas vezes acontece a questão da tecnologia mesmo. Isso já aconteceu comigo e o ruim pra gente é que a gente fica todo com vergonha, né? Ela falou assim, olha, eu paguei um mico. Não pagou não. Porque agora se tiver para receber, a gente recebe, não tem problema não. Mas ficar tranquila, minha irmã, acontece a emoção e eu sei que essa irmã ela sempre participa e é muito legal. Então, muitas vezes é aquele momento que a gente manda e acontece também. Não é a amnésia dissociativa, é apenas um esquecimento ou falha tecnológica mesmo, né? Não sei se já aconteceu com o pastor, mas, por exemplo, eu tenho às vezes quando eu estou muito assoberbado, aí você vê a questão da correria. É aquela história que você tá tendo que resolver muitas coisas, né? Rodar muitos pratos de uma vez só, né? E aí você, ou um documento do carro, ou alguma coisa que você deixa num local, só que aquele local que você deixou, a sua mente não registrou aonde você deixou. Quando você dá falta, você não consegue lembrar qual foi o lugar que você fez, qual a minha estratégia, né? Refazer o caminho aonde eu passei.
Muitas vezes. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá muito não, mas tudo bem. Aí chega um momento, você acha. Mas Bota todo mundo da casa doido, né, doutor Ignaldo? Bora aí, perdi a chave do carro, né? bora. Igual a questão do celular que o senhor falou lá da pessoa que então. recebeu a mensagem, falou, onde está meu celular? Estava na mão dela. Como é que você recebeu? Né? Então, às vezes acontece do susto que a gente leva a preocupação, o medo de perder. Principalmente a gente que usa o GPS e tudo, às vezes você tá o celular ali no GPS e você... Às vezes a pessoa está procurando o óculos e o óculos tá procurando o óculos e o óculos está no rosto, né? Está no rosto, acontece. Então, assim, são algumas coisas que... Mas se nós percebermos também, são momentos em que estamos focando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Sobrecarregados, e não percebemos os nossos movimentos. O que nós precisamos... E às vezes vem E às vezes vem a distração, né? Aí você se distraiu ali naquele momento, né? Sim. Ou foco diferente, né? Então a gente precisa estar atento assim, como é que eu estou nesse momento, o que está acontecendo, por que às vezes às vezes eu estou cansado, preciso tirar uma férias, descansar, seja o que for, né? Ou no final de semana daquele momento de descansar a mente, né? E aproveitar. Mas a mãe pode ficar tranquila, ainda tem solução. Tem uma outra querida aqui que mandou assim pra gente: bom dia, conheço uma senhora que tem 80 anos. Ela inventa muitas histórias que as pessoas acabam acreditando. Para a família, as irmãs da idosa também é assim. Nunca levaram nenhum especialista. Tem coisas que ela fala que pode prejudicar outras pessoas. Será que por ser idosa, a família acaba deixando passar por conta da idade aí? A probabilidade de, às vezes, não querer confrontar, falar, pode ser sim, até a idade, já vivenciou. E a questão toda é trabalhar a história de vida da gente que conhece. Quem está do lado, nesse caso, ainda mais que é uma pessoa já idosa, vivenciou, quantas lutas na sua história, 80 anos, ó, quantas coisas que não passou, hein? Né? Quantos traumas também não deve ter vivenciado, ou não. Mas o importante é aquele que está do lado reconhecer e saber lidar com essa circunstância. Se achar bem por bem, deve procurar até para ela conversar e ela vai contar as histórias com alguém lá no Eu acho, sabe, doutor Ignaldo, assim, que nesse caso aí, uma pessoa idosa, né, por exemplo, eu tenho uma senhorinha que é minha esposa, de vez em quando acompanha, porque ela até é engraçada. Só que essa senhora é o seguinte, ela tem mais de 80 anos, eu sei que ela tem mais de 80, e aí a mãe, eles são nordestinos, né? Aí a filha dela é que cuida, só que no caso dela é Alzheimer. E ela também do mesmo jeito, né? Aí a mãe, a filha fica filmando a mãe e conversando com a mãe ali, muitas coisas e tal. E tem muitas histórias assim que nada a ver, entendeu? Histórias, inclusive, ela tem o que ela faz? Ela faz uma mistura do passado dela lá quando adolescente ou jovem, né? Só que em cima dessa lembrança ela cria algumas coisas, entende? E ela tem Alzheimer. E aí, assim, e é um fato bem curioso. Agora, o que essa filha faz? A filha embarca na história, entendeu? A filha vai dando corda e tal, aí ela vai contando, e a filha fica ali. Ou seja, a filha nunca o contraria. Mãe, que é isso? Não fala isso não é verdade. Eu, mãe, não. Que eu acho que nesse caso aí, a pessoa tem já nessa certa idade, e ela contando, se você for confrontar, eu acho que pode acabar trazendo algum tipo de prejuízo, né, doutor Ignaldo, para a saúde dessa pessoa. Pelo menos é uma opinião minha, né, claro, não como um profissional. São várias circunstâncias, pastor Elber. Muitos dessas pessoas até se fecham e não querem mais conversar. Sim. Pode acontecer. É o que está vivenciando ali. E nós também já sabemos, vivemos uma cultura tão corrida, né, que não temos muitas vezes a paciência para falar com o idoso. Lembrar de conversar com o idoso, dependendo de alguns deles, eles vão repetir a mesma história que na primeira vez você riu e vai ter que rir das 300 vezes que ele contar e vai repetir a mesma história. E aí tem muitas pessoas que vão falar, mas é chato, mas olha o que ele tem de novo, porque os idosos, e aí nós precisamos também trabalhar a nossa mente, né? Porque vai chegar o dia que também estaremos da mesma forma, ou, né? Agora eu vou escolher como que eu vou estar.
Porque nós temos idosos aí que na internet aí estão estão sempre buscando coisas novas. Por isso que aquele quebra-cabeça, aquelas palavras cruzadas, caça-palavras, tudo isso são importantes para ativar a mente. Porque olha só, a pessoa já trabalhou a vida toda, conseguiu aposentar ou ter uma pensão e de repente agora se vê limitado. A cabeça está funcionando. Lembranças, como o pastor falou, vão ter várias. E não é nada de amnésia, é o histórico da história da vida da pessoa mesmo e a confusão que vai perceber. Nós que precisamos dar conta de tudo isso daí. Então é interessante porque eu preciso estar pronto, eu preciso também acompanhar a pessoa que está do lado e falar, olha, realmente ela vai falar de repente que ela não está comendo, então, mas ela está sendo alimentada, ela está ali, né? A pessoa, não quero comer, depois fala, ninguém me deu comida, estou passando fome. Exatamente. Você vai ouvir uns negócios desses, mas a quem está acompanhando precisa entender e orientar os de fora. Olha, você vai ouvir algumas coisas ali e dê ouvido, conversa e depois você vai ver que ela vai mudar a história, não tem problema, ou não. É interessante isso daí. Muito bem. Tem uma outra participação, doutor Aguinaldo? Eu vou liberar aqui, eu não sei se é uma pergunta para o senhor, acredito que sim, né? Dia, graça e paz. Bolada, com pulga atrás da orelha, estou eu, pastor. Olha só, semana passada eu estava fazendo a unha, né? A moça que estava fazendo a minha unha, quando eu vi, ela estava pintando, já passando esmalte. Eu olhei e disse, nossa, você nem passou serrinha na minha unha e ela tá certinha. Eu disse, não, mas eu passei a serrinha. Aí eu cerrei, sim, eu disse, sério? Ela foi. Isso eu não me lembro, eu não consigo lembrar de jeito nenhum da moça ter passado a serrinha na minha unha antes de passar o esmalte. E outra coisa, quando foi semana passada, ia ter um culto no sábado. Quando foi na sexta-feira, eu me arrumei e cheguei na igreja arrumada para o culto, que era no sábado. Eu confundi a data. Bolada, com a pulga atrás da orelha, ando eu, pastor. Mas sabe, pastor, eu atribuo esquecimento, algumas coisas que eu confundo, como essa que eu acabei de contar do culto, eu confundi o dia, né? A data, tudo. A dor de cabeça. Que ano passado eu senti intensa dor de cabeça. Tinha tempo que ela era 3 dias direto. Quando ela passava, eu ficava aérea, eu ficava assim, parecia um zumbi, sabe? E até hoje, quando eu sinto dor de cabeça forte, no dia seguinte, quando passa dor de cabeça, eu fico com cansaço mental. Isso é normal, pastor? Me diga aí, pela idade ou pela consequência da cirurgia que eu passei ano passado, que eu passei ano retrasado, então ano passado eu passei 9 meses acamada por conta da cirurgia, porque teve uma complicação. Que bom que ela traz as informações, percebeu, né? Ela falou por conta da idade, pela voz, acho que não é conta da idade, não. Ela deve ter, acho que ela não deve ter nem 40, se tiver 40 e pouquinho, mas eu acho que não tem nem 40, não. Mas, assim, olha alguns eventos que ela passou. O ano passado, a enfermidade, essa dor de cabeça, o que aconteceu? O que ela fez em relação a isso daí? Então, assim, naquele momento, e é interessante, essa é uma prova de uma amnésia dissociativa, né? Mas causada por eventos traumáticos que ela passou. Tá? Mas olha só que é só aquele, vamos dizer, seletivo, né? Aquele momento ali que ela não viu passar a serrinha na unha dela, ela deve ter dado uma cochilada ou se estava de olho aberto, esqueceu mesmo, apagou. Mas o que pode fazer é acompanhar. O que ela está fazendo ali é a melhor coisa, ela está trazendo os diagnósticos assim, do que ela passou, dos eventos estressores, e é bom procurar um acompanhamento. Começa a trabalhar sobre isso para tirar essa angústia e tirar essa pulga atrás da orelha, né? Lembrando que a gente traz os assuntos aqui justamente para que a gente possa avaliar e procurar um profissional e conversar com um profissional, fazer os seus exames todinho, ver o que aconteceu, como que foi o tratamento. Essa dor de cabeça, repara que essa dor de cabeça, quando ela vem agora, ela te deixa exaurido, ela te deixa, ela te consome e a mente fica muito cansada. Então, tem medicamento para isso? Tem que saber se essa é uma enxaqueca forte, o que está acontecendo, né? O neurologista vai ajudar você muito bem. Então, todas essas partes também são importantes trabalhar ali, porque aconteceu, e o fato é que ela pagou, a pessoa fez, e eu estou falando porque eu já tive com uma pessoa, e eu falei que eu fiz, a pessoa não lembrou ali naquela hora. E ela estava sofrendo um momento de um certo apagão. Né? Depois veio a lembrança, tudinho, mas tem eventos que não se lembra. Então a importância, como é que eu vou lidar com tudo isso aí? Pelo menos sem a pulga atrás da orelha. Tem uma outra perguntinha aqui, doutor Aguinaldo. Manda aí para gente terminar. Pastor Welber,
Aqui é o Janapuã, falando diretamente do PFM Sertão, em Juazeiro do Norte. Estou aqui no sítio, juntamente com a irmã Vera, e aqui mandando um alô para todos, representando todos os missionários. Aqui nós estamos agora nesse momento de lanche. Olha só a coisa boa, estamos no lanche, pausa da aula. Deus abençoe, tamo junto, vamos avançar. Isso Amém. aí, isso também é bom, faz parte. Amém, Janapon. É que eu tinha pedido aqui para o pessoal da produção, da nossa produção, tá ouvindo lá os recados para a gente poder liberar aqui, né? Aí eu achei que isso aqui era uma pergunta para o programa, né? Que tinha liberado aqui dizendo que era para uma pergunta, mas melhor, eu entendi que era uma pergunta, mas não é não. Mas é bom, pelo menos foi avisando, ó, estamos aqui, estamos juntos aí, ó, isso é bom. Não esqueceu. Então, aí tem mais outros áudios aqui, doutor Aguinaldo. Dá tempo ainda? São 11h18. Me manda aí. Tá, deixa eu tentar aqui. Oi, pastor Heber, bom dia, a alegria do Senhor é a sua força sempre. Amém. Glória a Deus, um tempinho sem enviar um oi, um bom dia, um agradecimento, mas hoje meu coração realmente foi tocado quando aquela irmã louvou ao Senhor, dando graças, né? Os passarinhos louvam. E você, irmão, então, meu coração assim ficou muito comovido, mas também constrangido. Eu só deixei de mandar oi, mas sempre, todos os dias acompanho, né, desde a Bom Dia Minha Pátria Brasil, até o pastor Fabrício, madrugada, na Rede 316, como essa missionária tem me abençoado, tem me alcançado, como ela tem fortalecido, como eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, todos, né, que dão vida à missionária, que tragam refrigério, chega com o néctar para nossas vidas, que fortalece, traz testemunho, só mesmo orando todos os dias por suas vidas, glorificando a Deus. Só Ele merece a honra, só Ele merece todo o poder pela vida de cada um de vocês, pastor Heber. Não deixei de ouvir, eu só deixei de mandar oi, mas todo o tempo acompanhando. Obrigada, pastor Aguinaldo. Obrigada pela sua orientação. Apesar de eu tomar 12 remédios controlados, um de manhã e um à noite, o Senhor tem me colocado de pé e tem me sustentado. Amém. Ter me sustentado. Glória a Deus, eu não estou pelas limitações de saúde, mas eu continuo na obra, fazendo o que mais eu amo, que é propagar o amor do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe, pastor Heber. Outra sugestão, pastor, o senhor é tão amado pelas crianças. Faça um dia de programa com as crianças, convide essas crianças também para ir falar do amor de Deus, propagar. Como eu sinto o amor delas pelo Senhor ao falar, o seu amor também por cada criança. Então, deixe esses pequeninos, esses cordeirinhos de Jesus também, tem um programa aí. Deus lhe abençoe, pastor Elbo. Legal, hashtag fica a dica. A gente já deu a dica para o pessoal fazer um programa no sábado aqui, né? Uma criança liderar um programa no sábado, né? Estamos aí aguardando. Mas muito bem, obrigado, querida, pela tua participação. Bom, doutor Aguinaldo, ela só fez um comentário aí, né? Agradecendo pelo bate-papo, por estar aqui junto com a gente e tal. E isso é bom demais. Professor Elber, é justamente isso quando ela termina falando, apesar das limitações, ela está fazendo aquilo que ela ama, está trabalhando. E isso é importante, isso é vida. Muitas vezes as limitações, as pessoas ficam paralisadas. E isso é um sofrimento. Então a gente sempre vai observando quando aquilo está causando sofrimento, está afastando a pessoa da questão da sociedade, da família, precisa de estar com ajuda. Tá bom? Meu pastor, podemos terminar? Podemos, tem mais uma, chegou mais um áudio aqui, doutor Aguinaldo, não sei se a gente ouve aqui para saber se é uma pergunta ou não, é um áudio de 22 segundos. Quantos? 22. Pastor Heber, tudo bem? Aqui é Belinha de Baixa Grande, eu estou ouvindo aqui o programa falando das pessoas idosas, o meu velho mesmo é assim, sempre repete aquelas velhas histórias, às vezes os filhos ignoram, mas... Agora eu estou sabendo que é por causa da idade. Um bom dia, um abraço a todos vocês. É a Belinha que está, a nossa querida Belinha que está plugada aqui com a gente, né? Então hoje ela descobriu. Ô Belinha, deixa eu contar uma coisa para a senhora. Só saber que eu ainda não me considero um idoso não, né? Assim, eu tô na casa dos 50 ainda. Então assim,
De vez em quando eu vou contar algumas histórias para meus filhos, eles fazem isso. Eles falam, de novo, pai, essa história. Eu fico olhando para a cara deles. Então conta aí para mim saber se você já ouviu. Aí eles não contam tudinho. Aí eles contam tudinho para mim, eu fico olhando para a cara deles assim. Então deixa eu vou contar de novo, só para vocês aprenderem mais. Tem alguns detalhes que vocês não falaram. Então não acontece com ele não, viu, irmão Belinha? Ele tá sozinho nesse barco não, a gente também tá aqui por aqui, então. E vamos chegar lá, não tem como. Em nome de Jesus. Doutor Aguinaldo, então assim, vamos encerrar porque o senhor precisa ir embora. Deus abençoe, senhor. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre ainda... Sim, a intenção é terminar, né, esse assunto com o transtorno de despersonalização e desrealização. Né? Mas aí eu tô com uma dúvida porque aqui em Brasília é feriado, então vamos ver se vamos ter o programa ou se vai ser reapresentado, tá bom? Sim, tá bom, tranquilo. Então até lá a gente vai resolver isso daí. Doutor Aguinaldo, obrigado, Deus te abençoe, ótima semana, né? Ótimo fim de semana, né? Que a semana já tá chegando ao fim aí. Sim. E semana que vem, então, se Deus quiser, a gente vai estar com mais uma edição do nosso No Divã da Rede, com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro. Valeu, querido, obrigado, viu? Deus te abençoe, bom trabalho aí. Eu que agradeço, forte abraço a toda a equipe e aos nossos queridos ouvintes no Brasil e no mundo. Forte abraço aí. Isso mesmo, legal. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.